nos ajuda, ou pode nos ajudar, a enfrentar os desafios do mundo atual. E convenhamos, os desafios não são poucos, não. Verdade. Quem mora na filosofia, como dizia o samba, é quem sabe realmente conversar sobre o assunto. Um nome que é muito lembrado, citado nas palestras, nos vídeos que a gente acompanha, é a professora e filósofa Lúcia Helena Galvão. Pois olha aí, anote que ela está chegando a Fortaleza, ela vem à cidade no próximo dia 18 para fazer uma palestra como parte da programação do Dia Mundial da Filosofia, promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole. Eu vou até conversar com ela agora para a gente antecipar um pouco e falar um pouco sobre... Viva a filosofia, não é, professora? Bom dia. Bom dia. Uma satisfação estar com vocês. O prazer é todo nosso. Eu já refaço a pergunta, como é que a filosofia ajuda a enfrentar os desafios do mundo moderno? Como trazer novos pensamentos ou abordagens para a vida? A filosofia trabalha muito com a questão da lucidez. Lucidez significa ter bom senso, ter equilíbrio, consultar a princípios para decisões, consultar uma visão mais altruísta da vida na hora de tomar decisões. Nós somos muito precipitados ou induzidos por opiniões do coletivo. Então, muitas vezes, as nossas decisões são insensatas diante dessas demandas do mundo atual. O resultado das nossas decisões é o mundo em que a gente vive, muito superficial, daquilo que hoje está na moda de chamar de relações líquidas, que significa que nada perdura muito, tudo é muito superficial, as pessoas são muito voltadas para fora por manter uma imagem. Então, todos esses elementos são trabalhados pela filosofia na conquista de uma lucidez, de uma visão mais sensata, que nos permita resolver, escolher, tomar uma direção que esteja acima dessas alienações do nosso momento histórico. Eu acho que a educação no Brasil perdeu muito quando retirou filosofia do ensino médio, que ajudava ao indivíduo, aos estudantes, a quem está naquela faixa etária, a iniciar um processo mental de pensar e avaliar e contrapor-se a tudo na discussão que a filosofia sempre permitiu, não é isso? Sim, eu acredito que nós temos uma parte de verdade nisso e uma parte não tão verdadeira assim. Porque a maneira como era ministrada a filosofia, ela era muito voltada para a história da filosofia. Ou seja, tal autor existiu em tal época, pensou de tal maneira, muitas vezes colocada de uma forma desinteressante para o adolescente. A filosofia pode ser colocada de uma maneira mais prática, mais atraente, mas voltada para os problemas que ele vive, para o mundo que ele enfrenta. Então, eu acho, sim, que a filosofia é fundamental no ensino básico, no ensino médio, porém, ela tem que ser colocada dentro do mundo da criança, do adolescente, de tal maneira que ele possa encontrar respostas através dela. Quando ela se resume muito a uma memorização do que os outros pensaram, ela fica desinteressante, fica pouco atraente. Então, daquela época em que se ensinava filosofia permeando apenas datas, origens, olha, fulano, filósofo tal, ele pensava dessa maneira, mas se não deixava esclarecer, até mesmo os professores nem tinham noção do esclarecimento da questão levantada pelos autores, não é? Isso. A aplicação daquilo na vida. Na vida. Porque se não existe essa noção, não há como o aluno ter, se o professor não tem. Então, fica uma memorização que muitas vezes a gente conversa com os adultos que foram os adolescentes dessa época e pergunta: você gostava da aula de filosofia? Eles vão dizer: não gostava de jeito nenhum. Para mim era uma chatura. Por que esse chatura, esse título tão utilizado pelos jovens? Por uma coisa pouco prática, distante do mundo deles, muito intelectualizada, uma memorização meio sem sentido. Filosofia não pode ser assim. Porque ao invés de aproximar o ser humano do ato de pensar corretamente, vai afastá-lo. Já era uma rejeição disso. Eu sou de uma geração já do passado. Eu tenho já 122 anos de vida. Eu brinco. E a filosofia sempre eu acolhi a filosofia com essa curiosidade que os professores me passavam, mas também com uma fome e uma sede de aprendizado. Vocês dois aqui, que são os dois jovens, são
recém-saídos da universidade. Como é que vocês veem a filosofia? Eu acho que nos ajuda justamente, puxando o tema da palestra, né? Justamente a pensar, a tentar entender mais a vida, os desafios e administrar tudo isso. Isso é correto, professora? Sim, com certeza. Filosofia, da maneira como a gente faz em Nova Acrópole, que é a filosofia aplicada à vida, uma filosofia prática, ela é exatamente para isso, para te ajudar a fazer escolhas corretas diante das alternativas que a vida apresenta. Eu vou perguntar sobre o evento que vai ocorrer dia 18 de novembro no Hotel Mareiro, que fica no Meireles. Os interessados podem garantir participação pelo contato www.acropole.org.br/Fortaleza/. Uma curiosidade, a senhora continua com suas palestras, com suas gravações em vídeos, com as suas explicações sempre, não é? Sim. Eu tenho um canal, que na verdade não é meu, é da instituição, Nova Acrópole, isso. um canal no YouTube, onde a gente tem cerca de 800 palestras sobre uma série de temas muito práticos, muito voltados para a vida do ser humano. Basta procurar o canal Nova Acrópole no YouTube. Pergunta curiosa minha. Quem melhor filosofou a vida de todos os grandes autores? É uma questão que acho que cada filósofo responderá segundo o seu particular modo de ver a vida. Para mim, eu acho que um divisor de águas no pensamento humano foi Platão. Ele coloca realmente uma forma de diálogo que traz elementos básicos da vida, valores como justiça, como amizade, como amor. Ele traz para o plano concreto, conceitos que ele traz daquilo que ele chama de plano das ideias para o plano concreto, de uma maneira muito sensata, de uma maneira muito lúcida. Eu acredito que as obras de Platão, os seus diálogos, são manuais para o bem viver. Gosto muito do pensamento dele. Fedor, que mais me impressionou até hoje, pela reunião do grande Sócrates ensinando aos discípulos o segredo do ser, da vida e do ter coragem até mesmo para enfrentar os desafios. Brigadão, a senhora faz um convite aqui para o seu público aqui do Nordeste participar. Sim, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e gostaria muito de vê-los aí no nosso encontro. Será uma palestra sobre a filosofia, a respeito da lucidez que ela nos dá para enfrentar os problemas atuais. Nós teremos a exposição e depois um debate de ideias, aqueles que tiverem perguntas. Vai ser uma oportunidade que hoje tem sido um pouco rara, de eu estar em Fortaleza, de eu estar no Nordeste, poder estar próximo de vocês, esclarecendo dúvidas, passando uma visão bastante prática e útil da filosofia. Eu espero por todos. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui. São 10h42.